Já está disponível na internet o programa para o preenchimento da declaração do imposto de renda. O prazo para a entrega começa no dia 1º de março e segue até abril. É obrigado a declarar o imposto quem ganhou acima de R$ 23.499 em 2011. Está chegando a hora de prestar contas com o Leão. E a estimativa é que cerca de 25 milhões de contribuintes entreguem a declaração do imposto de renda em 2012. O número é superior em relação ao ano passado, quando mais de 24 milhões de pessoas prestaram informações à Receita Federal. A declaração começa a ser entregue no dia 1º de março e vai até o dia 30 de abril. A Receita decidiu antecipar o formulário para evitar o congestionamento no sistema, como ocorreu nos últimos anos. A declaração do imposto de renda é obrigatória para quem acumulou rendimentos tributáveis acima de R$ 23.499. A dedução, ou seja, o que a pessoa pode ter restituído, foi estipulado por dependente e fixado em quase R$ 1.900. O limite de abatimento com gastos em educação é de R$ 2.958. Neste ano, o contribuinte vai abater um custo maior na despesa com a empregada doméstica, R$ 866. Agora, quem optar pela declaração simplificada, o desconto é de 20% limitado a R$ 13.916. A Receita Federal informou que o pagamento do imposto de renda pode ser feito até em 8 parcelas, com o vencimento da primeira cota no dia 30 de abril. No caso de restituição, esta será feita em 7 lotes a partir de junho. Em 2012, a Receita Federal decidiu colocar à disposição dos contribuintes o velho disquete formatado. Dessa forma, a instituição espera democratizar o serviço sem perder o passo da modernidade. Observando a declaração como um todo, eu percebo assim, a questão das informações cada vez mais completas, cada vez mais informações é muito bom, porque permite um controle da sociedade como um todo e aumento da renda do Estado. Uma das coisas que eu acho que esse ano trouxe, que foi um avanço, foi o retorno da entrega da declaração por meio do disquete, porque, infelizmente, o Brasil, a gente sabe que nós estamos em fase de inclusão digital, ainda não é consolidado, não são todos que têm acesso. Então, a questão de você poder entregar o disquete, o retorno da entrega do disquete no banco, seja a Caixa Econômica ou o Banco do Brasil, isso foi bom. Para falar um pouco mais sobre este assunto, está aqui conosco o advogado tributarista Dalton Miranda. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal da Justiça. Boa tarde. Quais os cuidados na hora de fazer a declaração do imposto de renda? Bom, hoje, com o avanço tecnológico, é preciso não só o contribuinte, a pessoa física ou a pessoa jurídica, estar atento para a documentação que ele vai necessitar para fazer o preenchimento da sua declaração de renda, mas também, muito importante, ter atenção com o equipamento que ele vai utilizar e a confirmação nesse seu equipamento informatizado do efetivo recebimento, apesar da Receita Federal disponibilizar o recibo eletrônico e tudo mais, é muito importante que ele também tenha um bom equipamento, se aproveite de um bom equipamento para fazer a entrega efetiva da sua declaração, além de toda a documentação exigida. E este ano os bancos não são mais obrigados a enviar pelo correio um informe de rendimentos. Como é que vai funcionar? Bom, o que a Receita Federal do Brasil tem sinalizado já há algum tempo é que ela tem transferido a responsabilidade efetiva da declaração do imposto de renda ao contribuinte, a pessoa física responsável pela declaração. Então, com isso, o contribuinte deverá procurar a sua agência, conversar com seu gerente e expressamente requisitar a entrega das suas aplicações, o resultado das suas aplicações e rendimentos financeiros. Hoje também, e isso facilita um pouco mais também a vida do contribuinte, ele, com a informatização, tem acesso de sua conta bancária via internet. E os dados da internet também são passíveis de consulta para fins de declaração do imposto de renda. Outra novidade este ano é com relação às doações. O que ficou definido? Bom, existe um limite, em especial a doação que veio na Instrução Normativa 1246, de 3 de fevereiro da Receita Federal do Brasil, é com relação às crianças, às entidades responsáveis pelos menores. Ela tem que ser no limite de 6% do valor da doação, do valor entregue à doação e deduzido mensalmente no patamar de 3%. As empresas que ainda não entregaram aos funcionários o comprovante de rendimentos ainda estão dentro do prazo?
Essa é uma pergunta que tem sido feita comumente. O que ocorre é o seguinte, o prazo para efetivamente começar a entrega da declaração é dia 1º de março. Então, até o dia 1º de março, as empresas ainda poderão fazer a entrega, até o dia 1º de março, a entrega dos comprovantes consolidados de rendimentos aos seus funcionários. Lembrando aqui que hoje a grande maioria das empresas já disponibiliza nas suas intranets o rendimento consolidado dos seus serviços colaboradores. Ok, bom, e nós temos algumas dúvidas sobre este assunto gravadas nas ruas. Vamos ouvir a primeira pergunta. Meu nome é Lourdes, eu sou técnico em saúde bucal e eu gostaria de saber se o contribuinte pode sofrer alguma restrição se deixar de pagar o imposto de renda. Existe restrição nesse caso? Essa pergunta é bem interessante porque existe para pessoa física, tanto para pessoa física como para pessoa jurídica. Agora, basicamente para pessoa física, é possível a Receita Federal fazer a inscrição do contribuinte inadimplente, ou que não tem entregue a sua declaração, ao CADIM, que é o Cadastro Informativo dos Débitos não entregues aos setores do setor federal, aos departamentos do setor federal. Como a Receita Federal é uma entidade que está dentro da administração federal como um todo, ela pode sim fazer a inscrição de pessoas físicas no CADIM como devedores. Ocorre que existem valores a serem respeitados para essa inscrição da pessoa física. Até o patamar de R$ 990 não há a inscrição da pessoa física. A partir de R$ 990, a Receita Federal tem a liberalidade de fazer ou não a inscrição. Agora, obrigatoriamente, a partir de um débito de R$ 10 mil dessa pessoa física, a Receita Federal está obrigada a informar o CADIM e fazer essa inscrição. A pessoa física vai ter a restrição de contratar com o serviço público. Por exemplo, se ela é sócia de uma empresa e essa empresa pretende participar de uma licitação ou uma concorrência pública, e se for fazer uma análise dos sócios dessa empresa e esses sócios estiverem inscritos no CADIM, a empresa vai estar inabilitada. Ok, nós temos mais uma dúvida sobre este assunto. Vamos ouvir. Shirley, técnica contábil. O preenchimento errado da declaração pode render multa ao contribuinte? Existe multa nesse caso? Sim, existe uma multa que é chamada multa por descumprimento de obrigação acessória. Só que a jurisprudência do STJ mais recente tem afastado a exigência dessa multa. O entendimento que, inclusive, quando o ministro Fux, então, do STJ, definiu é o seguinte: olha, o erro não é a mesma coisa que a ausência total de informação. Então, ele pode, inclusive, ser retificado pelo próprio contribuinte no período de 5 anos a contar da apresentação de sua declaração. E o que pode levar o contribuinte a cair na temida malha fina? Bom, o erro no preenchimento da declaração ou efetivamente uma intenção de deixar de pagar o imposto. Essas são as situações que podem levar o contribuinte à malha fina. E em decorrência disso, ele pode sofrer uma autuação, um processo administrativo que pode, inclusive, se houver indícios de crime, dolo, fraude ou simulação, ele pode, inclusive, ter lá na frente também uma ação penal correndo em paralelo a esse processo administrativo. Ok, muito obrigada pela participação e uma boa tarde. Obrigado.